Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Fernando Massanori. Ele é professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos, São Paulo, e também membro de um grupo que avalia os financiamentos da Python Software Foundation, tá? Fundação de Apoio ao Desenvolvimento à Linguagem Python em todo o mundo. Não é isso, professor Sim. Fernando? Seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado. Esteve aqui em Natal essa semana, né, para participar do CodeGrill com 2 minicursos e uma palestra. Como é que foi então, como é que aconteceram essa palestra na sexta-feira e na quinta-feira esses 2 minicursos, professor? Foi uma experiência muito boa, já estive em Natal já 4 vezes. Uma vez, inclusive, foi no RUPAI, e foi a primeira vez na história do Brasil que tivemos um evento para desenvolvedores, para pessoas que programam, onde tivemos uma participação de 1/3 de mulheres. Aqui no Brasil, em eventos de software livre, na Campus Party, já tivemos uma participação grande de mulheres, mas de eventos de programadores, de pessoas assim, da área de tecnologia, foi a primeira vez na história do Brasil uma participação tão significativa. Isso se deve a eventos como o CodeGrill, que incentivam essa entrada da mulher na tecnologia. E o minicurso que eu dei na quinta-feira, os 2 minicursos, e o evento da sexta, foram justamente essa continuidade, foi a 3ª edição, para poder que no futuro, que outros eventos, a gente continue tendo essa participação expressiva das meninas aqui nos próximos eventos. A professora Cláudia Ribeiro, que é uma das organizadoras, Sim. né, citou que o seu nome foi exatamente como convidado e palestrante, além da contribuição na Python, né, como um dos, quem sabe, ativistas, contribuintes nessa área, né, das meninas. Nós temos poucas mulheres na área da programação, da linguagem, professor. Em 2014, a Google, através do G1, né, uma matéria do G1, colocou uma matéria dizendo que apenas 30% dos seus funcionários de todo o mundo são mulheres, né? De 2014 para cá, pode ser que não tenha mudado tanto, né, essa questão. Na área de engenharia e programação, apenas 17 são mulheres. Já na parte executiva, 21% são mulheres. Relacionados no campo da tecnologia, e aí tem talvez um meio a meio. Mas no campo da linguagem, da programação, a gente ainda tem um número pouco expressivo, né? Isso é uma realidade, além dessa empresa que a gente está citando, na área de programação e linguagem em todo o mundo, ou tem um agravante mais nos países do Sul, no Brasil, ou em alguns países menos desenvolvidos? Como é que a gente pode ver isso? Olha, nos Estados Unidos tem acontecido que há uma média de 12% de pessoas do sexo feminino que se formam em ciências da computação. Aqui no Brasil eu tenho dado muitas palestras. No ano passado eu dei 40 palestras. Esse ano, se eu terminar vivo, né, eu vou terminar com 63 palestras. E eu tenho visto em muitos, pelo menos nas universidades públicas, em muitos cursos de ciências da computação, de engenharia da computação, classes onde há uma mulher se formando, ou classes onde começaram 5 pessoas e tem uma que continuou. Eu me formei em Ciências da Computação da USP, na minha turma tinham umas 12 que se formaram, uma turma antiga. A Camila Achuti, que é uma das palestrantes, ela foi a única que se formou. Então, há uma diminuição de pessoas se formando na área de computação do sexo feminino. Isso é uma coisa assim bastante gritante. E também isso se agrava porque, mesmo sendo poucas as pessoas que se formam, chega uma hora que a mulher ela tem uma decisão entre seguir a carreira profissional e seguir a carreira como mãe também. A família então, termina pesando muito nisso. Então a pessoa acaba desistindo da carreira profissional para se dedicar aos filhos, por exemplo. Esse ano houve um evento grande, o Grace Hopper, lá nos Estados Unidos, e a diretora principal do YouTube, ela deu um testemunho grande, porque ela é mãe de 5 filhos.
e ela contava que a Google, que emprega, a Google comprou o YouTube, ela deu um apoio muito grande como licença maternidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a licença maternidade não é obrigatória. E a Google deu as 18 semanas, e ela escreveu um artigo no Wall Street Journal dizendo que deveria ser obrigatória a licença maternidade para que as pessoas, as desenvolvedoras, pudessem ser mãe e ao mesmo tempo continuarem na empresa, né? Então essa é uma dicotomia que, mesmo sendo poucas as poucas mulheres algumas vezes acabam desistindo da carreira de TI porque elas acabam sendo mãe e acabam optando pela maternidade, né? Além de uma sociedade machista, né? Também Sim. você tem poucas mulheres e às vezes elas também não são inseridas como os homens em palestras, em eventos nesse sentido. Professor, na área da programação, tem tudo a ver com esse evento CodeGrill, qual a importância, né, que o senhor vê, além da inserção das mulheres nessa área, mas, por exemplo, a gente ter uma equipe mista, né? Talvez algumas competências das mulheres junto com dos homens façam uma equipe que consiga enxergar outros olhos, outras atmosferas, outros caminhos. O senhor nota, em alguns exemplos que o senhor pode citar também, com alunas, que vai por aí ou é mais uma questão apenas da inserção e democratização do espaço? Existe um provérbio que a gente deve pensar fora da caixa, que é sempre melhor pensar fora da caixa porque a gente vê novas oportunidades. Então, melhor do que pensar fora da caixa é você ter pessoas fora da caixa assim do seu lado. E uma forma de você ter pessoas fora da caixa é ter pessoas de outros sexos. Então, esse ano, por exemplo, teve um prêmio Nobel que teve uma cabeça muito estreita, que ele disse que as mulheres distraíam ele no trabalho. E esse idiota, assim, entre aspas, né, desculpe a expressão, ele foi despedido, porque a empresa, a universidade que o contratava, assim, tinha uma política que era inclusiva e achou que era uma estupidez que ele declarasse isso, né? Um discurso completamente equivocado, né? Equivocado. A Python Software Foundation tem um dos lemas justamente o contrário, que é qualquer que seja o seu background, qualquer que seja a sua origem, você é bem-vindo. Inclusive, não só homem ou mulher, mas se você é velho ou novo, se você é de uma minoria, se você é diferente, você é bem-vindo porque você vai agregar coisas diferentes. Uma das coisas que eu mais gosto é de ir num congresso da PyCon, porque quando você está numa mesa almoçando, do seu lado esquerdo você tem uma menina que é DJ e que faz mixagem de rap. Do seu lado direito você tem um fazendeiro que ele está fazendo software para cuidar de ovelhas. Então são pessoas que são muito diferentes. Então a diversidade, ela é um celeiro de novas ideias. É através da diversidade que se tem um Exatamente, novo, né? E como você citou o provérbio da caixa, a gente vê de fora a caixa. A criação de startups, por que você, no mundo Python, por exemplo, você tem o Uber, que é esse aplicativo que concorre com os táxis, ele é feito, o back-end dele é feito em Python. Aquele filme, o Big Hero, da Disney, ele foi feito em Python. Então, quando você tem pessoas diferentes, você cria coisas diferentes. E o componente mulher é muito importante. E falando um pouquinho mais da Python, da fundação, né? É uma linguagem que a gente tem inclusive aqui no próprio Instituto, não é isso, professor? Sim, inclusive o CPD, daqui a parte de informática do Instituto Federal, é Python. E muitos dos sistemas que são feitos no Instituto Federal, eles estão sendo exportados para outros institutos federais. E no último congresso de Python, que foi em São José dos Campos, eu encontrei muitas pessoas de Natal que eles estão desenvolvendo sistemas fantásticos que estão sendo exportados não só para outros institutos federais, mas para
universidades federais também. A Python é uma linguagem, Sim, não é isso? é uma linguagem. Como é que ela surgiu, que ela foi criada? Ela foi criada pelo Guido van Rossum, que é um holandês, e ela tem uma peculiaridade que ela recebeu um financiamento que ela tinha que ser muito didática. Existem outras linguagens, as linguagens elas não são nem piores nem melhores. Mas, por exemplo, a linguagem C ela foi criada para desenvolver um sistema operacional, que é o Linux. Então, é uma linguagem que ela é de muito baixo nível, muito próxima da máquina. Por isso ela é cheia de caracteres especiais. Python é uma linguagem que ela foi criada para ensinar programação. É uma linguagem muito simples. Então, ela é muito utilizada nas universidades para ensinar programação. Então, hoje, no Brasil, a Unicamp ensina programação com Python, a Universidade de São Paulo, os 1000 engenheiros da Politécnica ensinam a programar com Python. As crianças na Inglaterra, o Raspberry Pi, que é aquele computadorzinho pequenininho, ele já vem com Python para que se ensine a programar com Python. Então, é uma linguagem muito simples. E a forma de ensinar também, não é, professor? Sim. Como é que funciona, né? O senhor é o criador, então, de um curso com a linguagem Python, Python Zumbi, que tem cerca de 40 mil alunos e alunas, né? Sim. Como é que foi a criação desse curso e como é a aplicabilidade? São para alunos que não entendem, que estão começando do zero também? Se vocês procurarem no Google, Python para zumbis. O que significa zumbi? Significa a pessoa que é iniciante. Ninguém gosta de ser chamado iniciante. Então, nós inventamos um nome zumbi que significa a pessoa que está começando a aprender a programar. Na comunidade Python, se insiste muito que nós ensinemos a programação para pessoas que não são da área de programação. Então, por exemplo, eu dei um curso de programação para jornalistas em julho. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Eu dei também um curso de programação para mulheres que são jornalistas, designers. Lá em São Paulo se criou um grupo de programação chamado Paileires São Paulo, que as fundadoras são uma jornalista, uma advogada e uma física. E elas pediram para fazer um mini curso de programação para mulheres, e na primeira turma tiveram 30 mulheres e o curso, as vagas se encerraram em 24 horas. Depois elas criaram um curso de 50 vagas na cidade universitária, em 10 horas as vagas se esgotaram, um curso de 2 semanas. E na semana que vem eu vou dar um curso de 80 vagas, isso claro com um monte de monitores. Em 12 horas as vagas se esgotaram, tem 150 pessoas na lista de espera. E não tem ninguém da área de computação, a maior parte das pessoas são designers, arquitetas. Então esse é um curso, o Python para zumbis, que as pessoas podem ir adiantando, e eu vou dar o curso presencial, as pessoas vão adiantando assistindo as videoaulas, está no YouTube e ao mesmo tempo tem uma plataforma que as pessoas, se vocês procurarem no Google Python para zumbis, vocês vão achar. É gratuito, eu não ganho nada com o curso, é um curso que tem a licença chamada Creative Commons Share Alike. Se você quiser pode pegar os exercícios, os slides, as provas, sem pagar nada e não precisa nem citar o meu nome para utilizar na sua universidade, na sua escola. É uma licença que a gente chama de licença livre. Como isso pode ser aplicado ou exemplificado com experiências pessoais, né, de alunos, por exemplo? Na nossa pré-produção a gente soube que teve uma aluna do Xingu que foi para Harvard, né? Conta para a gente vou contar uma histórias que são interessantes, até para que o público possa ver como no dia a dia essa linguagem se aplica. Uma das histórias mais bonitas que eu tive de alunos concretos, eu tenho muitos alunos e eles vão me adicionando no Facebook, e uma vez eu tive uma aluna que tinha um nome muito diferente. O nome dela era Isane. Aí eu vi que ela era do Xingu. Aí eu falei, bom, se você quiser qualquer ajuda, eu te ajudo de uma forma especial.
porque dentro da comunidade Python, a gente gosta que, em primeiro lugar, as meninas elas aprendam a programar, e se são meninas assim de um local tão longe que é o Amazonas, porque eu vi que ela era do Xingu, do Amazonas, e ela era de cara de Índia, né? Aí, então a gente ajuda de uma forma especial. Aí passou o tempo, ela falou assim, nossa, eu vi quase todos os seus vídeos. Eu terminei quase todos os seus vídeos, eu fiz os seus exercícios, esse curso está me ajudando de uma forma fantástica. E eu adorei, assim, eu estou aprendendo demais, assim. Ela tinha uma ONG de ajudar os índios e parou um tempo, assim. E uma hora eu vi que ela estava recebendo uma homenagem em frente do Copacabana Palace. Isso foi no final do ano passado. Aí eu mandei no inbox do Facebook e eu perguntei, oi Sunny, o que é essa festa aí que estão fazendo aí em frente do Copacabana Palace? Ela falou, você não vai acreditar, é que eu recebi a resposta que eu fui aprovada para fazer o curso de computação em Harvard. Falei, nossa, Sunny, puxa vida, que parabéns. E o sentimento do professor, do mestre fica... Poxa, demais, assim, né? Inclusive, se vocês procurarem Sunny Kalapalo, tem uma matéria, assim, que ela pode ser talvez a primeira indígena brasileira a cursar a Harvard, né? Aí eu falei, parabéns, né? Ela falou, mas não tem parabéns porque você foi a pessoa responsável por isso. Aí coçou o meu olhinho assim, né? Então, mais do que dar aula para milhares de pessoas... É uma recompensa, né, professor? É a história de uma pessoa, né? É a história de uma pessoa. São as experiências individuais são as experiências individuais, né, de uma pessoa. Porque, em primeiro lugar, é a história de uma mulher que você ajudou. E é uma história de uma mulher, assim, que é do Xingu, assim, né? Depois ela teve um monte de dificuldades, assim, com língua. Nem sei se ela vai conseguir, de fato, ir para os Estados Unidos, porque ela tem que fazer uns testes de língua e tal. Mas o fato de ela ter sido aprovada para cursar Harvard é uma coisa, assim, não tem preço, né? Não tem preço. E tem várias histórias assim que eu recebo todos os dias. Ao longo de todo mundo, todo mundo. Tem um menino que estava fazendo o curso, o Python para zumbis, de uma cidadezinha de 20 mil habitantes no interior do Sergipe. Aí eu fui ver a cidadezinha dele lá, uma cidadezinha minúscula assim. Então são histórias dessas assim que são incríveis. Mas eu também queria compartilhar outras histórias. Dentro da comunidade Python, eu, por exemplo, eu fiz esse curso que atingiu 40 mil pessoas, né? E tem várias pessoas no Brasil que acabaram aprendendo programação graças a esse curso. E graças a esse curso eu estou dando palestras pelo mundo inteiro, né? Já dei palestras em 10 países diferentes. Professor, como é que funciona, então, a gente está falando da Python, essa fundação que existe, da qual o senhor faz parte de uma das comissões, né? Sim. Ela tem uma liderança, digamos assim, internacional e as diretorias, né? Como é que são divididas, os parceiros, os representantes? Isso. Todo ano tem uma votação e a diretoria é totalmente voluntária. São pessoas que não ganham para trabalhar nas diversas diretorias. Esse ano foram 11 pessoas que foram eleitas. E foi uma surpresa que esse ano, dos 11 eleitos, 7 foram mulheres. Então é a primeira vez na história da comunidade Python assim, que houve uma maioria massiva de pessoas que foram mulheres, né? Então, quem são essas pessoas? Porque a gente fala Python Software Foundation, é uma coisa muito abstrata, assim, né? Então, são pessoas que trabalham no Dropbox, no YouTube, na Google, no Hackspace. São empresas que trabalham com Python e essas pessoas se candidatam e há uma eleição de todas as pessoas que são membros da Python Software Foundation.
Então, as pessoas que fazem parte da Associação Python do mundo, que são milhares de pessoas, votam e elegem esse board de 11 pessoas. Esse board é dividido em funções. Então, tem, por exemplo, algumas pessoas que cuidam do tema educação. Tem 2 pessoas que cuidam da parte de financial aid, da parte de grants, ou seja, se na África tem alguma pessoa que quer montar um curso para incentivo de mulheres a aprenderem a programar. Então tem a equipe da diversidade. Equipe da diversidade. E eles pedem $2.000 para a Python Software Foundation. Então, eles fazem um pedido e esse pedido é remetido para um grupo de trabalho. Então, essa diretoria, essas poucas pessoas, elas montam um grupo de trabalho que é o pessoal mão na massa. Uhum. São escolhidas 2 pessoas de cada continente no mundo. E eu sou, junto com o Facundo Batista, da Argentina, Facundo Batista e Fernando Massanori são as 2 pessoas da América Latina, dentre os 10 do mundo, que analisam esses pedidos para oferecer esses auxílios. Então, recentemente teve um Django Girls, que é um workshop para as mulheres aprenderem a fazer desenvolvimento web, né, de sites, na Argentina. Então, a Python Software Foundation ajuda também a que as pessoas tenham o almoço ou deslocamento de algum treinador, alguma pessoa que é coach. Então, a Python Software Foundation ajuda com Como é que esse pedido. funcionam as conferências internacionais da Python, né? As 2 últimas aconteceram em Montreal. As Foi próximas vão ser em Portland. E também, dentro dessas conferências, teve uma coincidência com a nossa temática, né? Uma participação também significativa de mulheres. Sim. Primeiro, como é que funcionam essas conferências, né? E também fala para a gente dessa participação feminina interessante nessas conferências. É uma coisa, assim, muito interessante, que eu aprendi trabalhando mão na massa nesse grupo de trabalho que solta o dinheiro para as conferências. Todo pedido para um evento, se tem uma coisa que é pré-requisito, a gente não analisa o pedido se ele não tiver um código de conduta. Então, essa é uma coisa assim até polêmica hoje em dia, e isso é uma coisa necessária à medida que os congressos vão ficando grandes. Só para vocês terem uma ideia, a PyCon ela chega a ter 3.500 participantes. E é mais fácil eu dizer da importância do código de conduta, que é um conjunto de regras que a conferência tem que ter para que ela seja acolhedora para mulheres. Então, o que é um código de conduta? Entre aspas, não seja babaca. O resumo simples assim. Porque o que acontece? Quando você tem um congresso pequeno, as pessoas se policiam umas às outras. Mas à medida que o congresso vai ficando grande, você tem o problema do assédio. Uhum. Sim, tem essa questão também, né? Tem a questão do assédio. Fora o mundo machista e de uma mundo profissão machista, que hegemonicamente tem a maioria homem. Imagine um congresso que tem um monte de homens e vem gente de todos os países e tal. Então tem o problema dos congressistas, dos patrocinadores, das próprias palestras. Então, o que acontece? Em relação aos congressistas, ocorreu, por exemplo, num congresso grande ocorrido no Brasil, um dos palestrantes tirou a foto das partes íntimas de uma palestrante e publicou num grupo de discussão. Então, isso não é uma coisa
que incentiva a participação das meninas. Pelo contrário. Porque se você já tem toda uma sociedade sim, que coloca que é elas machista, à margem, né? se você dentro de um sistema como esse... A menina nunca mais vai participar de um evento, porque ela fala, bom, se eu vou no evento que as pessoas ficam tirando foto e ficam publicando nos grupos de discussão, eu jamais vou participar de um evento desse. Já é um ambiente hostil, né? Você ter um número muito reduzido de mulheres, e ainda mais com situações machistas desse jeito. Professor, além dessas palestras com a linguagem Python no Brasil, mais de 100 palestras no mundo todo, né? O senhor está com 2 viagens marcadas, não é isso? O senhor já viajou para o Japão, na realidade, está com a viagem marcada para a Namíbia, da África. Como é que foi essa viagem no Japão primeiro? A viagem do Japão foi muito diferente. O Japão é um mundo totalmente, é um mindset diferente do europeu, do americano e do brasileiro. Então, em termos de diversidade, assim, a gente aprende bastante com o japonês. O japonês é o alemão do Oriente. O que o alemão é para o europeu, o japonês é para o asiático, assim. Mas eu acho que a gente tem que aprender bastante do japonês. Por exemplo, o japonês, nas conferências, no jantar, há bastante bebida, mas lá, por exemplo, não existe o problema das mulheres. Existem muitas mulheres, mas nunca houve o problema das mulheres serem molestadas. Por causa disso que eu falava do código de conduta. Isso faz parte da civilização, da origem e da cultura. Mas é isso que eu estava dizendo. Quando você num congresso você tem uma regra muito clara de como se portar, uma coisa assim bem estabelecida, quando você faz uma inscrição do evento, você tem uma regra que diz assim, ó, você tem que se comportar dessa forma. Porque se não for, você vai ser colocado para fora. Vai ser colocado para fora. E também isso tem ligação com a sociedade que pune aqueles que são culpados e que praticam algum tipo de crime. Né? Que vão desde um assédio moral a uma violência física. O nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu ainda quero que o senhor possa responder essa próxima viagem para Namíbia, na África. Eu fui convidado para participar de um congresso na África. Isso tem a ver com diversidade também, que a diversidade na comunidade Python não é só a inclusão de mulheres, mas também de minorias. E a comunidade Python está procurando incluir os negros. E até agora a gente tem procurado incentivar esse tipo de minoria. E a Inglaterra tem um convênio, a Universidade de Cardiff, com a Universidade da Namíbia. Então, eles colocaram uma linha de financiamento para que alguns palestrantes internacionais procurassem ajudar a Conferência da Namíbia. No ano passado foi a primeira, esse ano é a segunda. Então, vários palestrantes estão fazendo um esforço para poder compartilhar o seu conhecimento com a Namíbia. Eu estou bastante animado. E é um país muito pobre. Já me avisaram que em muitos restaurantes eu preciso levar dinheiro porque não chega o sinal telefônico, então não funciona, por exemplo, cartão de crédito no telefone lá. Então, mas eu estou bastante animado para poder ajudar lá. Vou ajudar num workshop para mulheres lá na Namíbia e um workshop para iniciantes também. Ok, professor Fernando, muito obrigado pela sua participação hoje. De nada, estou sempre à disposição. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, com reapresentação aos domingos também, no mesmo horário. Siga as nossas redes sociais. É bom lembrar também que os nossos programas são postados no YouTube. Portanto, se você quiser pesquisar e também ver os programas passados, estão lá disponíveis para você. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau.